O doutor Livan Bispo dos Santos. A senhoria também tem a palavra em até 15 minutos. Boa tarde, excelentíssimo senhor presidente Edson Fachin, excelentíssimos senhores ministros aqui presentes, tanto de maneira física quanto de maneira virtual, excelentíssimo senhor procurador-geral da República, colegas advogados, profissionais de imprensa, colaboradores desse Supremo Tribunal Federal, a quem também dou as minhas saudações. A Advocacia Geral da União vem a essa tribuna com muita honra para falar na ADC número 80 em razão da relevância do debate, senhor presidente. A ação declaratória de constitucionalidade, como bem dito aqui no relatório, ela busca confirmar a constitucionalidade dos parágrafos 3º e 4º do artigo 790 da CLT, que, respectivamente, autorizam a concessão da assistência judiciária gratuita àqueles que percebem salário igual ou inferior a 40% do limite máximo dos benefícios do RGPS e exigem também a comprovação da insuficiência de recursos para o pagamento das custas do processo. Em essência, senhor presidente, esse é o debate posto nos autos. Inicialmente, excelências, é importante destacar que o artigo 5º, inciso 74 da Constituição Federal, ele tem papel fundamental para garantir o acesso efetivo à justiça. Isso não está em discussão aqui, ministro Zanin. Vale lembrar aquela máxima jurídica de que não adianta reconhecer direitos sem garantir meios para que eles possam ser exercidos. Seria incompatível com o ideal de justiça, com o Estado democrático de direito, fazer com que pessoas em situação econômica mais difíceis fossem impedidas de acessar o judiciário simplesmente por falta de recursos. O artigo 5º, portanto, inciso 74, é a base do modelo de assistência jurídica previsto na Constituição. E, sob uma perspectiva social, esse direito exige que o Estado organize um sistema de justiça que seja amplo, que seja justo para todos, considerando a condição econômica das partes, para evitar com que a falta de recursos, ministro Zanin, impeça o acesso à tutela judicial. De forma geral, essa proteção ela é concretizada pelas regras de assistência e gratuidade judiciária na prática. Mas o artigo 5º, inciso 74 da Constituição, ele exige a comprovação da insuficiência de recursos como um requisito básico para a concessão da gratuidade da justiça. Para nós, a Advocacia Geral da União, o texto constitucional é claro ao estabelecer que o benefício deve ser concedido apenas a quem efetivamente comprovar a situação de hipossuficiência econômica, e não apenas para aqueles que alegam. Essa exigência, para nós, não parece uma barreira pura, simples e injusta, mas ela busca evitar o uso indevido da gratuidade por pessoas que possuem condições de arcar com os custos do processo judicial. E mais ainda, a interpretação conjunta da Constituição também demonstra que a necessidade de comprovação da incapacidade econômica está ligada ao direito à razoável duração do processo e ao princípio da eficiência da administração pública. E aqui eu estou falando também do Poder Judiciário. No caso em análise, a Lei 13.467, de 2017, alterou a redação dos parágrafos 3º e 4º do artigo 790 da CLT, estabelecendo novas regras para a concessão da gratuidade de justiça na seara trabalhista. Antes da aprovação dessa lei, e o ministro Gilmar Mendes bem pontua isso em seu voto no plenário virtual, a sistemática era de que a simples declaração de insuficiência econômica assinada pelo reclamante era suficiente para a concessão da gratuidade da justiça. Entretanto, a Lei 13.467, de 2017, senhor presidente, altera esse modelo no âmbito da Justiça do Trabalho e afastou a presunção automática de veracidade da declaração apresentada pelo reclamante. Desde então, a insuficiência de recursos, pelo menos de acordo com uma norma, ela deve ser comprovada. E essa exigência processual, ministro, surgiu do entendimento de que a concessão excessivamente ampla da gratuidade da justiça pode gerar distorções tão graves quanto aquelas que o benefício busca combater. Isso porque a ausência de critérios objetivos pode incentivar práticas como o ajuizamento de ações sem fundamento consistente e até comportamentos contrários à boa-fé processual, prejudicando o próprio funcionamento da justiça. A criação de um requisito legal para a concessão da assistência judiciária, portanto, contribui para que os recursos públicos sejam direcionados de forma mais eficiente às pessoas que realmente se encontram em situação de dificuldade econômica. Com isso,
a CLT passou a adotar um modelo mais coerente, a necessidade de evitar que recursos públicos sejam destinados a litigantes que não estejam em situação de vulnerabilidade econômica. A nosso ver, portanto, a concessão automática e sem justificativa da gratuidade não representa um elemento essencial da assistência judiciária, mas pode até mesmo significar uma distorção desse direito tão importante consagrado na nossa Constituição. A concessão do benefício a quem não precisa dele pode reduzir a percepção de risco dos litigantes em relação ao ajuizamento de ação, pode criar incentivos que, em alguns casos, favorecem até mesmo o aumento excessivo da judicialização. Aqui se aplica o raciocínio consequencialista das normas, tão presente nos votos do ministro Fux em sua trajetória nessa Suprema Corte, e também presente no voto do ministro Gilmar Mendes, em plenário virtual, em que a própria Sua Excelência, o ministro Gilmar Mendes, ele defende que as normas elas não apenas impõem obrigações, mas também influenciam o comportamento das pessoas ao criarem incentivos ou desincentivos, ao prever custos, sanções e benefícios. E o ordenamento jurídico, dessa forma, nessa estrutura, leva os indivíduos a avaliarem racionalmente os riscos e vantagens de sua escolha antes de agir. Esse é o raciocínio presente no voto do ministro Gilmar e também presente em outras decisões da Suprema Corte. Eu trago como exemplo, por exemplo, no âmbito da DI 5766, em que o ministro Roberto Barroso nos ensinou de forma magistral, e aqui peço licença para abrir aspas, dizendo o seguinte: o acesso à justiça ele é comprometido pela negativa da possibilidade de ingresso, mas também é comprometido pela inexistência de filtros mínimos e de desincentivos mínimos para esse ingresso, porque a demanda excessiva também impede um acesso à justiça, pelo menos a uma justiça que funcione com um mínimo grau de eficiência. As normas processuais podem e devem, segundo o ministro Barroso, criar uma estrutura de incentivos e desincentivos que seja compatível com os limites de litigiosidade que a sociedade comporta. O descasamento entre o custo individual de postular em juízo e o custo social da litigância faz com que o volume de ações siga uma lógica contrária ao interesse público, fecha aspas. Para além disso, excelências, a Advocacia Geral da União também entende que a atual redação dos parágrafos 3º e 4º do artigo 790 CLT não representa um retrocesso social. A proteção dos direitos fundamentais não exige a manutenção de modelos que muitas vezes precisam de aperfeiçoamentos. Ao contrário, o aperfeiçoamento legislativo passa pela adoção de critérios que permitam direcionar o benefício a quem realmente necessita, evitando abusos sem comprometer o acesso à justiça. Ministro Zanin, de acordo com dados apresentados pela Secretaria de Governança e Gestão Estratégica da Advocacia Geral da União, no qual acostamos juntamente os memoriais distribuídos aos gabinetes de Vossas Excelências, é um estudo feito dentro do projeto Pacto pela Segurança Jurídica, dentro da gestão de riscos fiscais do Poder Executivo. Lá fala que a adoção de critérios objetivos para a concessão de assistência judiciária gratuita, como os previstos no parágrafo 3º e 4º do artigo 790 da CLT, é uma medida importante para a sustentabilidade do sistema de justiça. Os ministros André e o ministro Toffoli são testemunhas e sabem bem como a Advocacia Geral da União ela tem sido parceira do Poder Judiciário, senhor presidente, em iniciativas que desestimulam a judicialização excessiva, que combatem a litigância predatória, que estimulam a conciliação. Entretanto, os desafios, senhor presidente, ainda são persistentes e demandam esforços contínuos. E dentro desses dados apresentados pela Advocacia Geral da União, produzidas pela Secretaria de Gestão Estratégica da nossa casa, o volume de novos processos judiciais no país cresceu 42,8% em um período de 4 anos. Em casos cíveis, a taxa de litígio no Brasil é 4 vezes maior que a taxa europeia. Em casos administrativos, a taxa chega a ser 7 vezes maior. Esse cenário de hiperjudicialização atrapalha quem realmente precisa do sistema de justiça. E isso produz um impacto fiscal expressivo, pois amplia os gastos com o funcionamento da máquina, sobrecarrega recursos humanos e torna o pagamento de sentenças judiciais um grande problema atual de alocação de recursos públicos. Assim, fica evidente, excelências, que as exigências de comprovação da insuficiência econômica estão em conformidade com a Constituição Federal, especialmente com os princípios do acesso à justiça, da razoável duração do processo e da eficiência da administração pública, previstos não apenas no artigo 5º, mas também no artigo 37 da Constituição.
e servem não apenas à justiça trabalhista, mas esse raciocínio, esse espírito de interpretação serve para todos os ramos do poder judiciário. Diante disso, senhor presidente, a Advocacia Geral da União manifesta-se pela procedência da presente ação declaratória de constitucionalidade, defendendo, para tanto, a adoção de critérios objetivos e verificáveis para a concessão de gratuidade de justiça em todos os ramos do Poder Judiciário. Muito obrigado. Obrigado.